A chuva fina caía sobre São Veríssimo, como se a cidade tivesse decidido lavar as próprias fachadas antes do amanhecer. Mas Lívia Andrade caminhava sem pressa pela calçada de pedras molhadas. Protegendo contra o peito, uma pequena caixa de madeira escura vinha do interior, de um vale onde as estradas ainda guardavam cheiro de terra vermelha e folhas esmagadas. E seus sapatos simples destoavam dos carros luxuosos parados diante do Hospital Santa Helena. Ela não parecia alguém capaz de mudar o destino de um homem poderoso. E justamente por isso, ninguém lhe abriu caminho. Dentro daquela caixa, envoltas em tecido de algodão cru, estavam raízes secas, pequenos frascos de vidro e uma agulha de prata herdada da avó. Lívia deveria apenas entregar um remédio antigo a uma cozinheira aposentada que morava nos fundos do hospital. Mas o tumulto na entrada principal a fez parar. Seguranças corriam. Repórteres gritavam perguntas. Médicos atravessavam as portas automáticas com rostos fechados. Ela ouviu um nome repetido como sentença e presságio. Rafael Monteiro, o homem que possuía metade dos laboratórios da cidade e que, naquela madrugada, parecia pertencer apenas à morte. No saguão, o ar cheirava a antisséptico, café frio e medo bem disfarçado. Famílias ricas esperavam em poltronas de couro. Enfermeiros evitavam olhar para as câmeras. E uma mulher elegante, de olhos vermelhos, exigia notícias junto ao balcão. Lívia permaneceu perto da parede, humilde demais para ser notada, atenta demais para ser enganada. Desde menina, aprendera que a doença falava antes do paciente, pela cor da pele, pelo ritmo da respiração, pelo modo como as pessoas ao redor mentiam sem abrir a boca. Naquele hospital, havia muitas vozes e poucas verdades. O corredor do centro intensivo abriu-se de repente, e um homem alto, de cabelos grisalhos impecáveis, surgiu cercado por médicos. Dr. César Valença tinha a postura de quem esperava reverência antes mesmo de falar. Seu jaleco parecia mais caro que o vestido de muitas senhoras presentes. E seus olhos percorriam o saguão sem realmente enxergar ninguém abaixo de sua posição. Quando anunciou que o quadro de Rafael era irreversível, a multidão silenciou, como se a palavra dele fosse martelo de juiz. Lívia, porém, percebeu um alívio quase invisível em sua respiração. Helena Monteiro, mãe de Rafael, levou a mão à boca, mas não caiu. Era uma mulher acostumada a sustentar impérios com a coluna ereta, ainda que por dentro estivesse desabando. César aproximou-se dela com uma ternura ensaiada, dizendo que 100 especialistas haviam sido consultados, que os protocolos internacionais haviam sido seguidos, que nada mais podia ser feito além de preservar a dignidade final do paciente. Lívia ouviu aquilo e sentiu um frio na nuca. Quem fala demais sobre dignidade, pensou ela, às vezes deseja apenas impedir a procura pela verdade. Um enfermeiro passou apressado carregando uma bandeja com seringas usadas e gaze manchada. Lívia notou uma coloração estranha na pele visível de Rafael quando as portas se abriram por poucos segundos ao fundo do corredor. Não era o cinza comum dos moribundos, nem o amarelo típico do fígado vencido, mas uma palidez levemente azulada, interrompida por manchas quase violetas perto do pescoço. O peito dele subia com esforço, porém em pausas irregulares demais. A menina do campo, como muitos a chamariam, sentiu o diagnóstico formar-se em silêncio antes que ousasse pronunciá-lo. Ela deu 2 passos à frente, segurando a caixa com mais força. Um segurança tentou barrá-la com o braço, e o gesto fez alguns olhares se voltarem contra ela, impacientes com aquela figura de saia simples, cabelo trançado e rosto molhado pela chuva. Lívia não ergueu a voz. Disse apenas que precisava ver o paciente por 1 minuto, pois havia sinais de envenenamento lento, confundido com falência múltipla. O saguão reagiu como se uma pedra tivesse quebrado um vitral. Risos nervosos, cochichos cruéis e expressões indignadas surgiram ao mesmo tempo. Dr. César virou-se devagar, e a máscara de compaixão desapareceu por uma fresta mínima. Ele perguntou quem era ela, com uma calma venenosa que humilhava antes da resposta. Lívia disse seu nome.
Contou que vinha de Santa Aurora e que aprendera medicina de observação com a avó, sem exibir título que impressionasse a elite. Um jovem médico abafou uma risada. Outro desviou os olhos, talvez por vergonha. César declarou que o hospital não era feira de milagres nem terreiro de superstições. E muitos concordaram por medo de discordar do homem errado. Lívia aceitou a ofensa sem mudar a expressão, pois já a conhecia de muitas formas. No interior, riam dela por estudar livros emprestados à luz fraca de lampião. Na cidade, riam antes mesmo de ouvir. Ela olhou para Helena Monteiro, não para César, e descreveu com precisão o que havia visto. Falou da tonalidade das unhas, do intervalo entre os espasmos respiratórios, do suor frio que não combinava com febre infecciosa e da rigidez discreta na mandíbula. Helena empalideceu ao perceber que a desconhecida citava sintomas que nenhum boletim oficial revelara. Marina Duarte, secretária executiva de Rafael, aproximou-se da mãe do patrão e sussurrou algo com urgência. Ela havia visto muitos médicos entrarem confiantes e saírem derrotados, mas aquela moça falava com uma serenidade que não tentava vender esperança. Lívia não prometia salvar. Apenas pedia uma chance de impedir que o erro se tornasse sepultura. Helena olhou para César, procurando nele alguma abertura, mas encontrou apenas irritação. O médico disse que permitir intervenção de uma pessoa sem credencial seria crime. Marina respondeu que abandonar Rafael também teria um nome, ainda que ninguém quisesse dizê-lo. A tensão endureceu o corredor. César sabia que a presença de Lívia era perigosa não por seu prestígio, mas por sua atenção. O plano, cuidadosamente construído em semanas de doses mínimas e laudos desviados, dependia de uma morte aceita como inevitável. Rafael Monteiro precisava morrer antes de assinar a revogação que retiraria de César o controle sobre uma pesquisa bilionária. O médico calculou o risco em segundos e decidiu ridicularizar, lá até esmagar qualquer confiança. Perguntou se uma moça de roça pretendia corrigir 100 doutores com ervinhas e uma oração. Lívia abriu a caixa de madeira com movimentos lentos. Não havia espetáculo ali, apenas ordem. Entre pequenos frascos, retirou uma agulha de prata fina, tão polida que refletiu a luz branca do hospital. Alguns recuaram como se vissem uma arma. Ela explicou que não usaria remédio desconhecido. Não misturaria substância alguma. Não tocaria nos aparelhos sem autorização. Precisava somente estimular um ponto específico para interromper o bloqueio nervoso que estava impedindo o corpo de Rafael de reagir. César riu, mas o riso dele saiu seco, curto, incapaz de esconder o medo. Helena perguntou qual seria o risco, e Lívia respondeu com uma honestidade que doeu mais que qualquer promessa. Se ela estivesse errada, Rafael morreria como já estava morrendo. Se estivesse certa, ele ganharia tempo suficiente para que a causa verdadeira fosse encontrada. A mãe de Rafael fechou os olhos. Em sua mente, viu o menino que corria pelos jardins da antiga casa. O jovem que assumira dívidas do pai sem culpar ninguém. O homem que trabalhara até transformar luto em empresa. Quando abriu os olhos, decidiu contra todos os conselhos e ordenou que deixassem Lívia entrar. O quarto intensivo parecia um templo frio dedicado à tecnologia. Monitores piscavam em ritmos desiguais. Bombas de infusão sussurravam comandos mecânicos. E Rafael Monteiro jazia imóvel sob lençóis brancos. Mais jovem do que sua fama fazia imaginar. Tinha traços firmes, sobrancelhas densas, a boca pálida de quem ainda resistia por orgulho ou instinto. Lívia aproximou-se com respeito, como sua avó ensinara diante de qualquer corpo em sofrimento. Não viu nele um magnata, nem uma manquete, nem fortuna disputada. Viu um homem preso entre duas portas, empurrado por mãos invisíveis. César entrou logo atrás, acompanhado por 2 médicos que fingiam neutralidade. Helena e Marina permaneceram junto à porta, impedidas de chegar perto pelos protocolos que, naquela noite, serviam mais aos vivos culpados que ao doente. Lívia pediu silêncio. Colocou 2 dedos sobre o pulso de Rafael e fechou os olhos. O ritmo era fraco, mas não vazio.
Havia uma luta soterrada, como água correndo sob pedra. Ela tocou a região abaixo da clavícula. Observou a resposta mínima da pele e confirmou para si mesma que o veneno não vencera tudo. Quando levantou a agulha, César avançou um passo e disse que aquilo seria registrado como negligência criminosa. Lívia, sem olhar para ele, respondeu que todo registro honesto começa antes da ameaça. A frase caiu no quarto como lâmina limpa. Um dos médicos baixou a cabeça, pois conhecia rumores sobre exames desaparecidos e ordens estranhas dadas durante a madrugada. César apertou a mandíbula. Lívia inclinou-se sobre Rafael e, com precisão quase impossível, introduziu a ponta da agulha num ponto discreto perto do pescoço, onde o pulso parecia ter esquecido o caminho de volta. Por alguns segundos, nada aconteceu. O monitor continuou emitindo sons espaçados. E no corredor alguém soluçou. César já preparava o rosto de triunfo. Aquela expressão grave de quem condenaria a intrusa em nome da ciência ofendida. Então, o peito de Rafael arqueou-se com violência contida, como se o ar tivesse encontrado uma passagem estreita. A máquina acelerou o ritmo. A pele do rosto recebeu um leve rubor, pequeno demais para ser milagre, grande demais para ser coincidência. Lívia retirou a agulha, pressionou o local com gaze limpa e mandou reduzir em uma infusão específica. O enfermeiro hesitou, preso entre a ordem de uma desconhecida e a autoridade de César. Helena. Porém, repetiu a instrução com voz firme. O medicamento foi reduzido, e Rafael tossiu pela primeira vez em horas. Não abriu os olhos, mas seus dedos se moveram sobre o lençol, procurando algo que não sabia nomear. Marina levou as mãos ao peito, chorando sem ruído. César empalideceu. Lívia percebeu e guardou a informação como quem guarda uma faca encontrada no escuro. A melhora não encerrava a guerra. Apenas provava que a morte de Rafael tinha cúmplices. Rafael ouviu vozes antes de entender palavras. Em algum lugar distante, sentia-se afundar num lago gelado, enquanto uma dor fina o puxava de volta pela garganta. Tentou respirar e encontrou fogo. Tentou lembrar e viu flashes de um copo sobre a mesa. A assinatura de um contrato adiada. O rosto de César sorrindo com excessiva paciência. Depois surgiu outra presença. Suave e firme. Um cheiro de chuva, madeira e folhas secas. Não era a voz de sua mãe, nem de Marina. Era alguém que ordenava ao seu corpo que lutasse sem implorar. Lívia percebeu a pálpebra dele tremer. Aproximou-se e disse baixo que ele não precisava falar, apenas respirar no ritmo que ela marcaria. Rafael, sem saber por quê, obedeceu. A cada inspiração, o quarto parecia afastar-se da beira do abismo. Dr. César retomou o controle da própria expressão e tentou transformar o acontecimento em acaso clínico. Disse que a recuperação coincidia com as medidas anteriores da equipe. Lívia olhou diretamente para ele pela primeira vez. Seus olhos castanhos não tinham arrogância, mas continham uma certeza que o incomodou mais que qualquer acusação. Ela pediu que recolhessem uma nova amostra de sangue imediatamente, diante de testemunhas, e que fosse enviada a 2 laboratórios independentes. César recusou com formalidade, alegando instabilidade do paciente. Lívia respondeu que instável era a explicação que não aceitava verificação. Helena apoiou o pedido. Marina já havia entendido que a luta não era apenas médica. Pegou o telefone e acionou o jurídico da família. Enquanto os médicos trocavam olhares aflitos, o hospital inteiro parecia prender a respiração, pois a garota que chegara molhada da chuva acabara de tocar uma engrenagem escondida. César aproximou-se dela enquanto os demais se distraíam com os aparelhos. Falou baixo, com uma cordialidade sombria, dizendo que a cidade destruía pessoas ingênuas mais depressa do que febre em criança pobre. Lívia fechou a caixa de madeira e respondeu no mesmo tom que o interior ensinava outra coisa. Porque cobra só mostra veneno quando pisa em rastro errado. O rosto dele endureceu. Por um instante. Nenhum dos dois desviou o olhar. César compreendeu que não lidava com uma curandeira assustada. E Lívia confirmou que Rafael não fora derrotado pela doença. Helena aproximou-se da cama,
quando os médicos permitiram. Tocou a mão do filho. Sentiu o calor retornando lentamente e desabou sem cair. Chorando com o corpo inteiro, contido numa postura de senhora educada. A gratidão dela por Lívia era imensa, mas misturada ao pavor de descobrir que alguém ali dentro desejara aquela morte, Marina observava Rafael e César alternadamente, reunindo mentalmente datas, mensagens, mudanças de agenda e reuniões canceladas. O gesto simples da agulha abrira uma rachadura no mármore polido da mentira, e todos começavam a enxergar a escuridão por baixo. Lívia não aceitou os agradecimentos como triunfo. Pediu apenas um quarto simples para descansar por algumas horas e autorização para acompanhar Rafael até a próxima crise. Sabia que ela viria, porque o veneno ainda circulava nele como lembrança maldosa. Helena prometeu proteção, mas Lívia não se iludiu. Proteção oferecida por gente poderosa podia falhar justamente onde o poder era mais corrompido. Honte de ser. Olhou para Rafael. Ele estava inconsciente de novo, mas respirava com menos sofrimento. Sua mão, porém, segurava a borda do lençol como quem se recusava a partir no corredor. Os repórteres souberam da melhora antes que o hospital organizasse uma nota oficial. A notícia espalhou-se em murmúrios, depois em frases incompletas, até virar assombro. 100 médicos não haviam conseguido salvá-lo, e uma moça desconhecida, vinda do campo, mudara o curso da madrugada com uma única agulha. Alguns chamaram de milagre, outros de fraude, outros de sorte. Lívia caminhou entre esses nomes sem aceitar nenhum. A ciência de sua avó nunca precisara humilhar a medicina dos livros, mas também não se ajoelhava diante de títulos usados como coroas. Quando chegou ao pequeno quarto de repouso oferecido por Marina, Lívia lavou as mãos lentamente e encarou o próprio reflexo no espelho. Viu o rosto cansado de uma mulher jovem que aprendera cedo demais a não pedir licença ao medo. Pensou na avó, na casa simples entre bananeiras, no aviso repetido durante anos. Quando um rico adoece, muitos disputam o leito antes do enterro. Lívia respirou fundo. Ela havia salvado Rafael da primeira morte, mas agora precisava salvá-lo da segunda. Aquela planejada por pessoas que sorriam sob luzes brancas. Do outro lado do hospital, César entrou em sua sala e trancou a porta. A chuva escorria pela janela como fios escuros. Ele tirou o jaleco, serviu água num copo e não conseguiu beber. A imagem da agulha entrando na pele de Rafael voltava à sua mente com crueldade. Não podia permitir que uma garota sem sobrenome importante destruísse anos de alianças, dinheiro oculto e promessas feitas a acionistas impacientes. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta a alguém sem nome salvo. A moça precisa ir embora antes que ele acorde de verdade. No quarto intensivo, Rafael abriu os olhos por um breve segundo. As luzes feriram sua visão, mas ele distinguiu a silhueta de Marina conversando com sua mãe e ouviu, como se viesse de dentro de um sonho, o nome Lívia. Não sabia quem era ela. Apenas lembrava da voz que o puxara do lago escuro. Tentou mover os lábios, mas nenhum som saiu. Ainda assim, uma decisão nasceu no fundo de sua consciência enfraquecida. Se sobrevivesse, descobriria quem tentara enterrar-lo vivo e quem tivera coragem de chamá-lo de volta. Rafael acordou como quem atravessa uma parede de água escura e encontra, do outro lado, um mundo feito de luzes duras, vozes distantes e dor controlada por máquinas. A garganta ardia, o peito pesava, e cada respiração parecia negociada com um inimigo invisível. Ainda assim, estava vivo. Essa constatação não veio como alegria, mas como espanto frio. Ele lembrava de fragmentos. Um copo sobre a mesa do escritório, a assinatura adiada, o sorriso de César Valença. Depois a voz de uma mulher desconhecida ordenando que respirasse. Helena estava sentada ao lado da cama, com as mãos unidas sobre o colo. Os olhos fundos de quem envelhecera muitos anos numa única noite. Quando percebeu que o filho a fitava, inclinou-se com cuidado, temendo que qualquer gesto brusco o devolvesse ao abismo.
Rafael tentou falar, mas a voz saiu áspera, quase sem forma. Ela pediu que não se esforçasse, porém ele insistiu com os olhos. Precisava saber se aquilo era hospital, pesadelo ou prisão. Marina aproximou-se e respondeu antes que ele gastasse forças. Você voltou. Rafael. Por pouco. Mas voltou. A palavra voltou pareceu ecoar dentro dele. Voltar significava ter estado fora, e Rafael sentiu uma raiva lenta nascer sob a fraqueza. Não era medo da morte, embora tivesse conhecido seu frio. Era a sensação de ter sido empurrado para ela por mãos calculadas. Procurou César com o olhar, mas encontrou apenas médicos jovens, enfermeiros tensos e Marina segurando uma pasta contra o peito, como se protegida por papéis pudesse enfrentar uma guerra. Então notou, perto da janela, a mulher de trança escura e vestido simples que observava os monitores sem tocar em nada. Lívia percebeu que ele a vira, mas não se aproximou de imediato. Havia aprendido que pessoas ricas costumavam confundir cuidado com invasão e gratidão com dívida. Preferiu permanecer onde estava, deixando que Rafael entendesse por si mesmo que a desconhecida não desejava espetáculo. Ele a estudou com olhos febris. Não parecia médica do Santa Helena, nem macionista, nem parente. Trazia no rosto uma serenidade difícil de encontrar em quartos de emergência. Quando Helena disse que ela o salvara, Rafael não respondeu, mas seus dedos se moveram, fracos, em direção à borda do lençol. O Dr. César entrou minutos depois, acompanhado por uma comitiva menor que a da madrugada, mas carregando o mesmo ar de posse. Seu sorriso tinha sido cuidadosamente recuperado. Felicitou Rafael pela melhora inesperada, elogiou a resistência do organismo e mencionou ajustes terapêuticos feitos pela equipe. Não citou a agulha, nem Lívia, nem a ordem de reduzir a infusão que ele mesmo defendera até o último instante. Rafael ouviu em silêncio. A mente ainda estava turva, mas sua experiência com negociações hostis lhe ensinara que mentiras bem vestidas sempre evitavam o ponto central. Helena perguntou sobre a nova amostra de sangue. César respondeu que exames estavam sendo processados, mas que seria prudente limitar análises externas para evitar vazamentos à imprensa. Marina ergueu o olhar, dura como vidro. Disse que o jurídico da família já havia autorizado 2 laboratórios independentes e que a cadeia de custódia seria acompanhada por representantes escolhidos por Rafael. O silêncio seguinte revelou mais que qualquer confissão. Lívia observou a contração discreta no canto da boca de César e compreendeu que a verdade não estaria apenas no sangue, mas também nos papéis que ele tentava proteger. Depois que César saiu, o quarto pareceu respirar com menos veneno. Rafael fechou os olhos por alguns segundos, não para dormir, mas para organizar os pedaços da própria memória. Lembrou-se de ter sentido enjoo depois de um tônico receitado para a fadiga. Lembrou-se de um exame alterado, de uma reunião cancelada por César sob justificativa médica, de uma conversa interrompida quando ele decidiu revisar contratos da Monteiro Vita. Ao abrir os olhos, encarou Lívia. A voz ainda falhava, mas a pergunta saiu clara o bastante. Quem é você? De verdade. Lívia aproximou-se da cama com passos silenciosos. Não se apresentou como salvadora, nem fingiu modéstia. Disse apenas que se chamava Lívia Andrade. Vinha de Santa Aurora. Aprendera com a avó a ler sinais do corpo e estudara, por conta própria, tudo o que conseguira sobre fisiologia, toxicologia e medicina tradicional. Rafael esperava alguma insegurança, talvez vergonha por não possuir diploma famoso, mas encontrou uma firmeza sem arrogância. Ela explicou que havia interrompido uma crise, não curado a causa, o veneno, ou algo semelhante a veneno. Ainda precisava ser identificado antes que voltasse a fechar suas portas internas. Helena levou a mão ao peito, ferida pela palavra veneno. Marina pediu detalhes. Lívia falou com cuidado, escolhendo termos que não soassem como acusação sem prova. Havia sinais de bloqueio neuromuscular incompleto, alterações de circulação periférica e resposta incompatível com a falência descrita nos boletins. A infusão reduzida poderia estar agravando o quadro.
mesmo que parecesse tratamento. Rafael escutava cada frase como quem reconhece um padrão de traição em linguagem clínica, sentia-se humilhado por seu próprio corpo ter sido usado como campo de disputa, mas também estranhamente aliviado por alguém finalmente dizer o indizível. A notícia da recuperação espalhou-se pelo hospital antes do meio-dia. E com ela vieram visitas que pareciam condolências, transformadas às pressas em felicitações. Um primo de Rafael, Tomás Monteiro, chegou vestindo ternura no rosto e cálculo nos olhos. Beijou a mão de Helena. Chamou Rafael de guerreiro e observou Lívia como se ela fosse uma rachadura no piso caro. Perguntou se agora qualquer pessoa do interior poderia interferir em decisões médicas da família. Helena respondeu que qualquer pessoa capaz de salvar seu filho seria ouvida naquela casa. Tomás sorriu. Mas o sorriso não alcançou suas pupilas. A tia Beatriz, irmã do falecido pai de Rafael, foi ainda menos cuidadosa. Declarou que a família deveria agradecer o susto e encerrar aquela excentricidade antes que a imprensa transformasse a Monteiro Vita em piada. Segundo ela, empresas bilionárias não podiam ser conduzidas pela emoção de uma mãe desesperada nem por agulhas de tradição duvidosa. Lívia manteve a cabeça erguida. Estava acostumada a ser diminuída com palavras educadas. Rafael, porém, abriu os olhos e encarou a tia com uma severidade que exigiu esforço físico. A excentricidade, disse rouco. Está respirando por mim. A frase custou caro. O monitor acusou uma oscilação. E Lívia interveio sem alarde, ajustando a posição do travesseiro e guiando o ritmo de Rafael com a palma suspensa sobre seu peito. Sem tocá-lo além do necessário. Helena pediu que todos saíssem. Beatriz tentou protestar, mas Marina já abria a porta com gentileza inflexível. Tomás lançou a César, que aguardava no corredor. Um olhar rápido demais para ser casual. Lívia viu. Rafael também viu. Embora seus olhos estivessem semicerrados, a recuperação lhe devolvia não apenas ar, mas a capacidade perigosa de desconfiar. Durante a tarde, Lívia preparou uma rotina simples e rigorosa. Nada de remédios novos, sem dupla conferência. Nada de alimentos ou bebidas vindos de fora sem registro. Coletas de sangue acompanhadas por Marina. Troca de enfermeiros a cada turno, com nomes anotados. Helena admirou a precisão daquela moça que falava pouco e organizava riscos como quem separa sementes para plantio. Os médicos jovens, antes zombeteiros, passaram a observar, lá com incômodo respeito. Ela não disputava território com eles. Apenas fazia perguntas que revelavam lacunas abertas demais para serem chamadas de distração. No fim da tarde, chegaram os primeiros resultados preliminares. Não eram conclusivos, mas mostravam uma anomalia metabólica que não aparecia nos relatórios anteriores. Marina comparou documentos antigos e encontrou números arredondados de forma suspeita, horários incompatíveis e assinaturas digitais emitidas quando determinados médicos nem estavam no hospital. Lívia não celebrou a descoberta. Cada irregularidade significava que alguém tivera tempo, acesso e proteção. Rafael leu as páginas com a ajuda de Marina, sentindo a fraqueza se misturar a uma lucidez amarga. Aquilo não era erro de equipe, era arquitetura. César retornou ao quarto ao anoitecer. Dessa vez sem sorriso. Disse que a presença de Lívia estava criando instabilidade emocional, interferindo na hierarquia médica e expondo o paciente a riscos jurídicos. Rafael o ouviu com o rosto pálido, mas os olhos já não pertenciam a um moribundo indefeso. Perguntou por que a infusão reduzida de madrugada não constava no prontuário atualizado. César respondeu que ajustes emergenciais podiam demorar a aparecer. Rafael perguntou por que uma amostra colhida 3 dias antes fora descartada sem autorização da família. O médico sustentou o silêncio por tempo demais. Lívia percebeu que Rafael queria avançar mais do que o corpo permitia. Aproximou-se e disse que homens acostumados a vencer reuniões às vezes perdiam batalhas por ignorar o próprio pulso. Rafael quase sorriu, e aquele quase sorriso transformou o quarto. Não era romance ainda, nem sequer intimidade, mas um fio de confiança atravessando a distância entre dois mundos. Ele aceitou calar-se,
César, por sua vez, viu naquele gesto uma ameaça maior que a acusação direta. A moça não apenas o salvara, estava ensinando Rafael a sobreviver sem cair nas armadilhas da pressa. Quando a noite cobriu as janelas do Santa Helena, Lívia ficou sozinha com Rafael por alguns minutos, enquanto Helena descansava numa sala próxima e Marina conferia documentos. O silêncio entre eles não era vazio. Rafael perguntou se ela tinha medo. Lívia respondeu que sim, mas que o medo só era inútil quando mandava sozinho. Ele quis saber por que ela aceitara entrar naquela confusão por um desconhecido. Ela olhou para as luzes da cidade e disse que sua avó lhe ensinara a nunca deixar uma pessoa morrer, apenas porque os poderosos estavam cansados de procurar respostas. Rafael guardou a frase como se fosse remédio. Ele crescera cercado de conselhos caros, estratégias agressivas e discursos sobre liderança. Mas raramente ouvira algo tão simples e definitivo. Quis perguntar sobre a avó, sobre Santa Aurora, sobre a vida que formara aquela mulher capaz de enfrentar César sem levantar a voz. No entanto, a fadiga venceu. Antes de adormecer, pediu que ela não fosse embora. Lívia demorou a responder, porque sabia que ficar significava entrar na mira de gente perigosa. Por fim, disse que ficaria até ele poder respirar sem depender da coragem alheia. No corredor, um enfermeiro novo recebeu uma bandeja lacrada destinada ao quarto de Rafael. O nome do paciente estava correto. A prescrição parecia regular, e a etiqueta trazia o selo do setor farmacêutico. Ainda assim, quando ele tentou entrar, Lívia estava à porta. Pediu para ver o registro. O rapaz hesitou. Suou. Disse que apenas cumpria ordens. Ela examinou o frasco e sentiu um odor quase imperceptível, metálico e adocicado, escondido sob o álcool. Não acusou o enfermeiro, apenas chamou Marina e pediu que a bandeja fosse guardada como prova, intacta. O episódio confirmou que a ameaça não esperaria os resultados oficiais. Helena quis transferir Rafael para outro hospital, mas Lívia desaconselhou. Quem controlava parte do perigo ali poderia segui-los para qualquer lugar. E a mudança durante a instabilidade dele aumentaria o risco. Era melhor transformar o quarto em terreno vigiado, controlar entradas, registrar cada gesto e obrigar o inimigo a se revelar pela pressa. Marina concordou. Rafael, ao saber do frasco suspeito, fechou os olhos com fúria contida. Percebeu que alguém preferia matá-lo, lentamente a enfrentá-lo, acordado. Na manhã seguinte, a recuperação continuava desigual. Rafael conseguia falar por períodos curtos, mas uma dor profunda surgia quando tentava mover o braço esquerdo. Lívia explicou que o corpo dele passara semanas sendo empurrado contra seus próprios limites e agora precisava reaprender a confiar nos sinais corretos. Usou a agulha novamente, desta vez não como gesto dramático, mas como parte de um tratamento metódico, acompanhado por medições, pausas e observação rigorosa. Um médico residente, chamado Álvaro, pediu permissão para assistir. Ao contrário dos outros, ele não escondia vergonha por ter duvidado dela. Álvaro revelou, em voz baixa, que 2 colegas haviam questionado a evolução estranha de Rafael e depois foram afastados do caso. Um deles pedira exame toxicológico ampliado, mas a solicitação desaparecera do sistema. Marina anotou tudo. Lívia pediu nomes, datas, cópias de mensagens, qualquer detalhe que pudesse resistir ao peso dos advogados de César. Rafael observava a cena com um orgulho doloroso. Toda a sua vida fora construída sob controle, mas agora dependia da coragem de pessoas que, antes, talvez nem fossem recebidas em sua sala sem espera. No terceiro dia, Rafael sentou-se por alguns minutos com ajuda. A cidade inteira comentava sua volta, e a imprensa especulava sobre a garota do campo que derrotara 100 médicos. Lívia odiou a frase assim que a ouviu num televisor do corredor. Não derrotara médicos. Derrotara uma mentira que usava jaleco. Pediu que desligassem a televisão. Mas Rafael pediu para ver mais um pouco. A reportagem mostrava imagens antigas dele em eventos e uma foto borrada de Lívia entrando no hospital. O mundo começava a transformá-la em lenda
antes de permitir que fosse pessoa. Essa exposição trouxe novos problemas. Pessoas desconhecidas deixaram flores, cartas e propostas. Um apresentador ofereceu dinheiro por entrevista exclusiva. Uma clínica rival quis contratá-la como rosto de uma campanha. Lívia recusou tudo. Sua caixa de madeira continuava sobre a mesa, simples e silenciosa, lembrando-lhe que a vaidade podia contaminar tanto quanto o veneno. Beatriz usou a confusão para acusá-la de oportunismo. Disse a Helena que uma moça verdadeiramente humilde não permitiria tamanha publicidade. Helena respondeu que a publicidade vinha dos mesmos que, na véspera, chamavam Lívia de fraude e queriam expulsá-la. Rafael ouviu a discussão do quarto e sentiu algo mudar em sua relação com a mãe. Durante anos, protegera Helena das guerras da empresa, como se a fragilidade dela fosse obrigação dele. Agora via a mulher que o gerara enfrentando parentes, médicos e imprensa com uma dignidade feroz. Também via Lívia, silenciosa, pagando um preço alto por ter salvado alguém que poderia nunca retribuir o suficiente. Quando ela entrou para verificar sua temperatura, ele pediu desculpas por sua família. Lívia respondeu que família assustada costuma mostrar tanto amor quanto veneno. O difícil era distinguir. Ele riu baixo, e a risada virou tosse. Lívia segurou o copo de água, esperando até que a crise passasse. Rafael percebeu a delicadeza de sua paciência. Ela não o tratava como império caído, nem como menino mimado, nem como dívida viva. Tratava-o como paciente. E talvez por isso ele se sentisse mais humano diante dela do que diante de todos os que o chamavam de indispensável. Perguntou se em Santa Aurora todos falavam com aquela precisão. Ela respondeu que não. Lá, quem fala demais perde a hora da colheita. Ao cair da noite, os laboratórios independentes enviaram um alerta confidencial. Havia indícios de composto sintético raro, de ação cumulativa, difícil de detectar em exames comuns e capaz de simular colapso sistêmico quando combinado a determinados medicamentos. Não era prova definitiva contra ninguém, mas era suficiente para destruir a narrativa de morte natural. Marina leu o comunicado em voz baixa. Helena chorou sem esconder. Rafael permaneceu imóvel, e sua calma preocupou Lívia mais que qualquer explosão. Ele não parecia surpreso. Parecia apenas confirmar que a lâmina sentida nas costas finalmente ganhara nome. César foi informado de que novos exames seriam anexados ao prontuário sob supervisão jurídica. Pela primeira vez, perdeu a compostura diante de testemunhas. Chamou Lívia de charlatã perigosa. Acusou Marina de manipular documentos e insinuou que Helena, movida por desespero materno, estava destruindo a reputação do hospital. Rafael pediu que o elevassem um pouco na cama. O esforço deixou seu rosto coberto de suor, mas sua voz saiu firme. Disse que, enquanto respirasse, ninguém usaria sua doença para calar perguntas. César curvou a cabeça, fingindo respeito, porém seus olhos prometeram guerra. Depois da saída dele, Lívia aproximou-se de Rafael e repreendeu sua imprudência. Ele aceitou a bronca com uma mansidão que surpreendeu Marina. Disse que passara a vida confundindo silêncio com estratégia e que talvez quase tivesse morrido por dar aos homens errados tempo demais para se organizarem. Lívia respondeu que a estratégia ainda seria necessária, porque um inimigo ferido se tornava mais perigoso quando via a própria máscara rachando. Rafael olhou para ela longamente. Naquele instante, a gratidão deixou de ser simples emoção e começou a se transformar em respeito profundo. Mais tarde, quando todos saíram, Rafael encontrou forças para fazer uma promessa. Não prometeu casamento, fortuna ou proteção grandiosa, pois pressentia que Lívia rejeitaria qualquer palavra que soasse como compra. Prometeu apenas que, quando estivesse de pé, descobriria toda a verdade e garantiria que ninguém mais fosse tratado como descartável dentro de sua própria empresa. Lívia aceitou a promessa com um aceno, por dentro. Contudo, temeu a proximidade crescente entre eles. Homens poderosos costumavam confundir admiração com posse, e ela não permitiria que nem mesmo um homem salvo por sua mão decidisse seu destino. Naquela madrugada,
Rafael dormiu sem febre pela primeira vez, mas Lívia permaneceu acordada numa cadeira. A agulha de prata guardada no bolso e os olhos presos à porta, a cidade brilhava atrás do vidro, indiferente às conspirações que nasciam em salas fechadas. Em algum andar do hospital, César reunia aliados e preparava uma versão capaz de transformar a salvadora em ameaça. No quarto intensivo, porém, respirava um homem que não deveria ter sobrevivido, vigiado por uma mulher que aprendera no campo a esperar a cobra sair do mato antes de pisar. Na manhã em que Rafael conseguiu permanecer sentado por quase meia hora, o Hospital Santa Helena parecia menos um lugar de cura e mais uma casa onde todos haviam descoberto uma rachadura na parede principal. Os passos dos funcionários ficaram mais leves, os olhares mais longos, e qualquer porta fechada por tempo demais despertava suspeita. Lívia percebeu que a melhora dele, em vez de trazer paz, tornara visível a guerra. Quanto mais Rafael respirava, mais gente parecia perder o próprio ar, especialmente aqueles que haviam preparado discursos para o funeral. Marina trouxe uma pilha de cópias impressas, relatórios antigos, fichas de enfermagem e autorizações médicas. Espalhou tudo sobre a mesa auxiliar, afastando flores enviadas por desconhecidos e cartões escritos por pessoas que amavam Rafael apenas enquanto ele continuava poderoso. Lívia examinou os papéis sem pressa, comparando horários, doses e assinaturas. Rafael observava da cama, lutando contra a fadiga, mas recusando-se a dormir. Cada folha virada parecia arrancar um pedaço da confiança que ele depositara em sua própria instituição. E a dor moral era mais profunda que a física. A primeira falha surgiu num exame de sangue registrado às 3 da madrugada, quando o laboratório interno afirmava ter recebido uma amostra de Rafael. Marina confirmou que, naquele horário, o acesso ao quarto estivera bloqueado por ordem de César, e o enfermeiro designado sequer trabalhara naquele turno. Lívia circulou a linha com lápis. Depois encontrou outro laudo, limpo demais, sem as pequenas variações que um corpo em colapso obrigatoriamente mostraria. Não era apenas mentira. Era uma mentira escrita por alguém familiarizado com a aparência da verdade. Álvaro, o residente que pedira para acompanhar o tratamento, entrou carregando um envelope pardo contra o peito. Tinha olheiras fundas e a expressão assustada de quem cruzara uma fronteira sem saber se conseguiria voltar. Contou que encontrara registros apagados numa pasta secundária do setor de análises, cópias temporárias que o sistema não eliminara completamente. 2 pedidos de toxicologia haviam sido feitos por médicas diferentes e cancelados minutos depois por senha administrativa. Uma delas, doutora Renata Salles, fora transferida para uma clínica distante após discutir com César diante de testemunhas. Rafael fechou os olhos, não por fraqueza, mas para conter a explosão que poderia prejudicá-lo. Conhecia o nome de Renata. Era uma médica séria, discreta, incapaz de abandonar um caso sem motivo forte. Ele lembrou de ter assinado, meses antes, uma autorização para ampliar a autonomia dos diretores clínicos. César usara essa confiança como faca. Lívia notou a mão dele tremendo sobre o lençol e pousou um copo de água ao seu alcance. Disse que raiva era combustível perigoso, útil apenas quando queimava devagar. Rafael abriu os olhos e obedeceu. A investigação precisava ser silenciosa. Marina sugeriu levar tudo ao conselho imediatamente, mas Lívia discordou. Quem alterava exames também poderia fabricar uma explicação para documentos incompletos, acusando a família de pânico e a moça do campo de manipulação. Era necessário encontrar uma sequência impossível de desmontar. Rafael, ainda fraco, recuperou por instinto a mente de estrategista. Pediu a Marina que buscasse contratos do setor farmacêutico, listas de acesso ao centro intensivo e mensagens internas relacionadas à sua medicação. Cada pedido vinha abaixo, pausado, mas com precisão de alguém que voltava a comandar. Enquanto eles planejavam, César também se movia. Em sua sala, cercado por quadros de congressos e prêmios comprados com alianças convenientes, ele recebeu Tomás Monteiro. O primo de Rafael entrou sem bater,
abandonando a falsa aflição que usava diante da família. Queria saber quanto tempo ainda restava antes que Rafael recuperasse força suficiente para revisar tudo. César respondeu que a garota atrasara o inevitável, mas não destruíra o tabuleiro. Tomás o encarou com desprezo nervoso. Disse que investidores estrangeiros não tolerariam incerteza e que a venda da Monteiro Vita precisava acontecer. César não gostava de ser pressionado por homens que entendiam de lucro, mas não de risco. Lembrou a Tomás que a morte de Rafael deveria parecer natural, pois um escândalo médico derrubaria ações, contratos e reputações antes da transferência de controle. Tomás rebateu que Rafael vivo seria pior. Tinha conhecimento das cláusulas secretas, poderia barrar a venda e expor os empréstimos ilegais feitos em nome de empresas fantasmas. César caminhou até a janela e viu, no pátio, Lívia atravessando com Marina. A simplicidade daquela mulher irritava-o como insulto pessoal. No quarto de Rafael, Lívia encontrou uma pista pequena demais para impressionar um tribunal, mas forte o suficiente para orientar o próximo passo. O frasco suspeito recolhido na noite anterior tinha número de lote que não correspondia à remessa oficial registrada na farmácia do hospital. Marina verificou o fornecedor e descobriu uma empresa intermediária criada havia poucos meses, com endereço numa sala comercial vazia. Rafael reconheceu o padrão. Era o tipo de estrutura usada para esconder dinheiro em contratos de compra. A doença dele estava ligada ao coração financeiro da companhia. A revelação tornou o ar mais pesado. Helena, ao ouvir, sentou-se devagar, como se o corpo tivesse entendido antes da mente. Durante anos ela acreditara que os conflitos empresariais de Rafael pertenciam a salas distantes, onde homens de terno disputavam números sem tocar na família. Agora via que a ambição entrara no sangue do filho. Gota por gota. Lívia segurou sua mão. Não ofereceu consolo falso. Disse que a verdade era cruel no começo, mas a mentira era cruel para sempre. Helena chorou em silêncio e depois endireitou os ombros. Para alcançar Renata Salles, Marina usou contatos antigos. Descobriu que a médica estava em licença forçada, hospedada na casa de uma irmã, e se recusava a atender chamadas do hospital. Rafael pediu que não a pressionassem. Lívia sugeriu uma mensagem simples, sem nomes perigosos, dizendo apenas que o paciente respirava e que a pergunta feita por ela não havia morrido. A resposta veio 2 horas depois. Renata aceitaria conversar, mas não no Santa Helena. Escolheu uma capela vazia, perto do antigo mercado central, onde câmeras eram poucas e segredos pareciam menos modernos. Lívia insistiu em ir com Marina. Rafael quis acompanhá-las. Absurdo que fez Helena perder a paciência pela primeira vez. Disse ao filho que ressuscitar não lhe dava licença para ser tolo. Ele aceitou ficar, contrariado, mas pediu que Álvaro permanecesse no quarto e que a segurança fosse trocada por homens de confiança da família. Antes de Lívia sair, Rafael a chamou. Agradeceu sem solenidade, apenas com os olhos cansados. Ela respondeu que voltaria antes do anoitecer. A promessa pareceu simples, mas ambos sentiram que já havia perigo demais em cada ida. A capela ficava entre prédios antigos, com portas de madeira escurecida e vitrais manchados pela poeira. Renata Salles chegou usando óculos grandes e um casaco que escondia o jaleco dobrado na bolsa. Tremia, mas sua voz manteve dignidade. Contou que suspeitara de intoxicação após observar uma reação anormal a um remédio rotineiro. Solicitara exame ampliado, mas César a chamou de irresponsável. Insinuou falhas em procedimentos anteriores e ameaçou abrir sindicância. Quando ela tentou avisar Helena, perdeu acesso ao prontuário. No dia seguinte, recebeu transferência assinada por uma comissão que nunca se reunira. Marina gravou tudo com autorização. Lívia perguntou se Renata guardara alguma cópia do pedido original. A médica hesitou. Depois retirou da bolsa um cartão de memória pequeno, envolto em papel. Disse que não era heroína. Apenas tivera medo demais para apagar a última prova. Ali estavam mensagens, horários e uma foto do tubo de sangue coletado antes do cancelamento. O rótulo mostrava a assinatura de Renata e um selo vermelho usado para exames externos.
Marina respirou fundo. Aquela imagem podia provar que a amostra verdadeira existira antes de desaparecer. Quando saíram da capela, um carro preto estava parado do outro lado da rua. Lívia notou antes de Marina. Porque pessoas do campo aprendem a sentir quando um bicho observa sem se mover. Não correu. Puxou Marina para uma barraca de frutas. Comprou 2 laranjas e perguntou ao vendedor pela saída dos fundos. O homem, acostumado a gente fugindo de chuva e dívida, apontou com o queixo. Elas atravessaram um corredor estreito entre lojas. Alcançaram outra avenida e chamaram um carro por intermédio de Helena. Só então Marina percebeu que tremia. No hospital. A ausência delas servira aos planos de César. Um arquivo confidencial da Monteiro Vita desapareceu da sala de Rafael minutos depois. Um segurança afirmou ter visto Lívia mexendo nos documentos antes de sair. Beatriz recebeu a notícia como quem encontra confirmação para preconceitos antigos. Tomás exigiu que a polícia fosse chamada. Helena recusou até ouvir Marina. Mas César apareceu com falsa gravidade, dizendo que a moça talvez tivesse sido enviada por concorrentes para se aproximar de Rafael, manipular o tratamento e roubar informações estratégicas durante a comoção familiar. Rafael ouviu a acusação com o rosto imóvel. Por dentro, sentiu uma fúria tão limpa que quase lhe devolveu força. Pediu a César que repetisse a suspeita olhando para ele. Não para a família. César repetiu. Disse que gratidão podia cegar. Que pessoas humildes também eram capazes de ambição, e que uma história conveniente de cura podia esconder interesses maiores. Rafael respirou devagar, lembrando o ritmo ensinado por Lívia. Perguntou onde estava a gravação de segurança. César respondeu que o trecho correspondente apresentara falha técnica. A mentira saiu bem vestida, mas sem sapatos. Lívia retornou pouco depois, trazendo provas no bolso e encontrando olhares como pedras. Beatriz chamou-a de aproveitadora antes que qualquer explicação fosse dada. Um segurança bloqueou sua entrada no quarto. Lívia não discutiu. Colocou a caixa de madeira sobre uma cadeira, levantou as mãos vazias e pediu que revistassem seus pertences diante de todos. Marina, pálida de indignação, tentou defendê-la, mas Lívia sustentou o procedimento. Sabia que a inocência, quando cercada por gente poderosa, precisava ser mostrada com paciência quase humilhante. Nada foi encontrado, além da agulha e do cartão entregue por Renata. César apontou para o cartão como se fosse contrabando. Lívia explicou sua origem. E Marina apresentou a gravação da conversa na capela. O clima virou de repente, mas não a favor delas por completo. Provas ainda eram fragmentos. E fragmentos podiam ser atacados. César declarou que Renata era uma profissional ressentida, investigada por conduta irregular, e que qualquer material fornecido por ela deveria ser descartado. Rafael ergueu a mão, pedindo silêncio. Sua voz saiu baixa, mas cada palavra encontrou o lugar certo. Disse que ninguém descartaria nada sem perícia independente. A ordem de Rafael cortou o ímpeto de César, mas não o derrotou. Tomás interferiu, alegando que o primo ainda estava sob medicação pesada e sem plena capacidade de decisão. O argumento era perigoso. Beatriz aderiu imediatamente, sugerindo que o conselho nomeasse um representante temporário para proteger a empresa. Helena levantou-se com uma calma que fez todos se calarem. Disse que enquanto o filho compreendesse a própria dor melhor que os outros compreendiam a própria ganância, ninguém falaria em incapacidade naquele quarto. Lívia admirou aquela mulher e viu nela uma coragem antiga despertando. Rafael, porém, sabia que Tomás revelara o próximo movimento. Se não conseguissem matá-lo, tentariam declarar-lo incapaz. Essa percepção mudou o plano. Não bastava provar o envenenamento. Era necessário provar que ele ainda podia raciocinar, decidir e conduzir uma linha de investigação. Pediu a Marina que chamasse advogados externos, não ligados à empresa, e que registrasse em cartório digital todas as evidências já reunidas. Lívia sugeriu também colher uma nova amostra dele em presença de 3 testemunhas neutras. Álvaro ofereceu-se para assinar,
mesmo sabendo que isso poderia destruir sua carreira. Naquela noite, Lívia cuidou de Rafael com atenção redobrada. A pressão dele oscilava, e a dor voltara em ondas curtas. Ela usou a agulha em pontos precisos, alternando estímulos com períodos de repouso, explicando cada gesto a Álvaro para que ninguém pudesse transformar cuidado em segredo suspeito. Rafael observava seu rosto inclinado sob a luz fria. Havia beleza ali, mas não a beleza domesticada que seu mundo valorizava. Era uma beleza feita de concentração, coragem e limites. Ele percebeu que se apaixonar por ela, naquele momento, seria injusto se confundisse salvação com destino. Lívia também sentia a mudança. E isso a assustava. Rafael não a olhava como curiosidade folclórica, nem como instrumento útil. Olhava como homem que tentava aprender a respeitar antes de desejar. Ainda assim, ela conhecia a distância entre ambos. Ele tinha helicópteros, conselheiros, jornais, inimigos de terno. Ela tinha uma caixa de madeira e o nome da avó como herança. Quando ele perguntou se ela se arrependia de ter entrado no hospital naquela manhã, Lívia respondeu que arrependimento era para quem escolhia por vaidade. Ela escolhera porque um homem estava morrendo, antes do amanhecer. Marina recebeu confirmação de que o cartão de Renata fora copiado com sucesso e enviado a 3 destinatários seguros. Também descobriu que a empresa intermediária ligada aos frascos suspeitos tinha como procurador um advogado associado a Tomás. A ligação ainda não alcançava César diretamente, mas aproximava os dois mundos, o médico e o financeiro. Como rios sujos desaguando no mesmo mar, Rafael ouviu a notícia sem surpresa. Pediu apenas que ninguém confrontasse Tomás ainda. Queria que o primo acreditasse na própria vantagem por mais algumas horas. César, por sua vez, decidiu abandonar a sutileza. Convocou uma entrevista interna, com diretores do hospital e representantes da família, para denunciar interferência indevida no tratamento de Rafael. Planejava apresentar Lívia como risco público, culpá-la pela instabilidade do paciente e sugerir sua retirada imediata por ordem administrativa. O convite chegou às mãos de Helena pouco depois do café. Beatriz apoiou. Tomás fingiu neutralidade. Marina percebeu o golpe. Se Lívia fosse expulsa, Rafael perderia a única pessoa capaz de reconhecer uma nova crise antes que ela virasse sentença. A reunião foi marcada para a tarde, numa sala envidraçada do último andar. Lívia recusou vestir roupa emprestada por Helena para parecer mais aceitável. Disse que não defenderia a verdade fantasiada de mulher rica. Rafael, ainda no quarto, pediu que transmitissem tudo por vídeo seguro para que ele pudesse acompanhar. César protestou, mas os advogados externos já estavam presentes. Ao entrar na sala, Lívia sentiu dezenas de olhos medindo sua origem, sua roupa, suas mãos. Não sentiu vergonha. Pensou na avó enterrando sementes em solo duro e esperando a chuva certa. César falou primeiro, com voz treinada para congressos. Descreveu riscos, normas, reputações, responsabilidades. Usou palavras longas para esconder uma intenção simples. Queria expulsar a ameaça antes que a ameaça ganhasse forma jurídica. Quando chegou a vez de Lívia, ela não tentou vencê-lo, em vaidade. Apresentou horários, sintomas, redução da infusão, melhora imediata, frasco suspeito, pedido de Renata, amostra desaparecida e falha conveniente da gravação. Cada ponto era pequeno, mas juntos formavam uma escada. César interrompeu várias vezes, e a cada interrupção parecia menos médico e mais homem encurralado. Então Marina exibiu a gravação de Renata. A sala ouviu a médica relatar ameaças, cancelamentos e sumiço de exames. Álvaro confirmou a existência dos registros apagados e entregou sua declaração assinada. Um diretor mais velho, que até então evitara envolvimento, pediu acesso ao prontuário bruto. César recusou rápido demais. O silêncio que se seguiu feriu sua autoridade. Rafael, pela tela, falou com esforço. Disse que a recusa de transparência diante de um paciente vivo e consciente seria registrada como ato hostil contra ele, pela primeira vez.
Alguns diretores desviaram-se de César. A vitória, porém, foi incompleta. César ainda possuía aliados. E Tomás ainda se escondia atrás de preocupações familiares. A reunião terminou com a decisão de manter Lívia no caso, sob supervisão formal, e abrir auditoria nos registros. Não era justiça, mas era terreno. Lívia saiu sabendo que acabara de ganhar tempo. Não segurança. No corredor, César aproximou-se e disse, baixo o suficiente para poucos ouvirem, que ela não entendia o tamanho da cidade. Lívia respondeu que ele não entendia o tamanho de uma mulher que não estava à venda. Quando voltou ao quarto, Rafael estava exausto, mas desperto. Helena segurava sua mão, Marina fechava as cortinas, e Álvaro conferia os monitores com concentração nova. Lívia percebeu que algo mudara. Antes, ela era uma intrusa tolerada por desespero. Agora era a peça central de uma verdade que crescia. Rafael pediu que todos saíssem por 1 minuto, mas ela recusou ficar sozinha com ele, sem testemunha naquele momento. Não por falta de confiança nele, explicou, e sim porque os inimigos deles estavam famintos por qualquer aparência de escândalo. Rafael sorriu, admirando a prudência. Ele então falou diante de todos. Disse que, quando recuperasse força, convocaria o conselho da Monteiro Vita, revisaria contratos e abriria todas as contas ligadas ao setor médico. Tomás ouviria isso em breve. E César entenderia que um homem quase enterrado podia voltar com memória. Lívia aproximou-se para verificar seu pulso. Estava fraco, mas mais regular. Ela disse que ele ainda precisava sobreviver ao próprio desejo de justiça. Rafael respondeu que aprenderia. Desde que ela continuasse a lembrar-lo quando a raiva tentasse levantar antes das pernas, na última hora da noite, enquanto a cidade apagava algumas janelas e acendia outras. Lívia encontrou no bolso o lenço que Renata usara para envolver o cartão. Havia uma frase escrita no canto, quase invisível. O antídoto não está no hospital. Ela mostrou a Marina, e as duas compreenderam que Renata ainda escondia algo. Talvez por medo, talvez por não saber em quem confiar. Rafael viu a expressão delas e pediu a verdade. Lívia não ocultou. O caminho para curá-lo por completo saía do Santa Helena e entrava em território que César talvez já dominasse. A frase escondida no lenço de Renata transformou o quarto de Rafael em um mapa sem desenho. O antídoto não estava no hospital. E essa certeza mudou a forma como todos ouviam o ruído dos aparelhos, os passos no corredor e até o silêncio das paredes. Lívia leu aquelas palavras várias vezes, buscando nelas não apenas informação, mas intenção. Renata não escreveria algo tão arriscado por impulso. Se deixara o recado, era porque conhecia a origem do veneno ou sabia onde procurar a substância capaz de interromper sua ação. Marina tentou localizar Renata outra vez, mas o telefone chamava até cair. A irmã da médica respondeu apenas uma mensagem curta, dizendo que ela saíra cedo e não voltara. Rafael quis acionar seguranças imediatamente, porém Lívia pediu cautela. Uma movimentação grande poderia assustar quem ainda hesitava entre ajudar e fugir. Ela examinou o lenço com atenção, encontrou um leve cheiro de cânfora e terra úmida. Diferente do perfume discreto usado por Renata, aquilo lembrava depósitos antigos de produtos laboratoriais. Lugares onde caixas esquecidas guardavam verdades que sistemas digitais tentavam apagar. Rafael conhecia um desses lugares. A Monteiro Vita mantivera, anos antes, um centro de pesquisa em Santa Cecília, bairro industrial quase abandonado, antes de transferir suas operações para prédios modernos. O galpão antigo deveria estar vazio, mas contratos recentes mostravam pagamentos de manutenção a uma empresa ligada ao mesmo advogado que representava Tomás. Marina confirmou os dados com o rosto fechado. César podia controlar prontuários, mas Tomás controlava corredores de dinheiro. O veneno talvez tivesse nascido exatamente onde a ciência, a ambição e a contabilidade suja se encontravam. Lívia decidiu ir ao galpão com Marina antes que as provas desaparecessem. Rafael recusou a ideia com uma firmeza que fez os monitores acelerarem. Disse que não permitiria que ela entrasse numa armadilha em seu nome.
Lívia respondeu que ninguém permitia coragem a outra pessoa. Apenas a reconhecia quando ela já estava de pé. Helena segurou o braço do filho, impedindo-o de se levantar. Pela primeira vez, Rafael pareceu compreender a impotência como disciplina. Ele não podia proteger Lívia com o corpo, mas podia protegê-la com estratégia. O plano foi traçado em meia hora. Marina levaria 2 seguranças escolhidos fora da equipe do hospital. Álvaro ficaria com Rafael, registrando qualquer alteração clínica e impedindo substituição de medicamentos. Helena chamaria advogados externos e manteria Beatriz ocupada com uma reunião familiar. Para que Tomás acreditasse que todos ainda discutiam dentro das mesmas paredes, Lívia levou a caixa de madeira, a agulha de prata e um pequeno caderno onde anotava reações, horários e sinais. Não parecia uma investigadora. Parecia uma mulher indo colher ervas antes da chuva. Santa Cecília surgia do outro lado da cidade como uma lembrança que ninguém queria reformar. Prédios baixos, muros pichados e ruas largas demais para o pouco movimento formavam um cenário de abandono calculado. O antigo centro de pesquisa tinha portões cinzentos e janelas altas, algumas quebradas, outras cobertas por placas metálicas. Marina mostrou a autorização digital de vistoria aos guardas terceirizados, que fingiram surpresa. Um deles tentou ligar para alguém antes de abrir. Lívia notou o gesto e pediu que o celular fosse guardado. A voz dela não subiu, mas a ordem entrou, dentro do galpão. O ar era frio e cheirava a poeira, ferrugem e álcool envelhecido. Prateleiras vazias escondiam marcas recentes no chão, como se caixas pesadas tivessem sido removidas às pressas. Marina fotografou tudo. Lívia seguiu o cheiro de cânfora até uma sala lateral, onde um armário metálico permanecia trancado. Um dos seguranças arrombou a fechadura com cuidado. Lá dentro havia frascos quebrados, etiquetas arrancadas e um livro de controle parcialmente queimado. Entre as cinzas, Lívia encontrou um código de lote igual ao frasco suspeito recolhido no hospital. A descoberta veio acompanhada de um som no corredor, passos rápidos. Depois uma porta batendo. Os seguranças correram, mas era tarde. Alguém já sabia que elas estavam ali. Marina guardou o livro numa bolsa lacrada, enquanto Lívia examinava uma pequena caixa esquecida atrás do armário. Dentro havia ampolas intactas, sem rótulo comercial, apenas marcações manuais e uma sequência numérica. Ela reconheceu o odor metálico adocicado. Aquilo não era o antídoto. Era parte do veneno. O antídoto, se existia, talvez estivesse em outro recipiente levado antes da chegada delas. O ataque aconteceu quando voltavam ao corredor principal. As luzes se apagaram de uma vez, e o galpão mergulhou numa escuridão cortada por frestas azuladas das janelas altas. Um segurança gritou. Marina sentiu alguém puxá-la pelo braço, mas Lívia a empurrou para trás de uma bancada. 2 sombras surgiram perto da saída, não como ladrões comuns, mas como homens acostumados a obedecer ordens sem fazer perguntas. Lívia ouviu um deles dizer que a moça era prioridade. Não queriam matá-la ali, queriam levá-la lá para longe. Ela não tinha força para enfrentar 2 homens, mas tinha olhos treinados para o instante certo. Quando uma mão agarrou sua trança, Lívia deixou o corpo cair em vez de resistir, desequilibrando o agressor. Usou a agulha de prata não para ferir gravemente, mas para pressionar um ponto no punho dele, provocando uma dormência súbita. O homem soltou um palavrão e recuou. Marina acionou o alarme do carro pelo controle remoto, e o som estridente ecoou no galpão. Os invasores hesitaram. Tempo suficiente para os seguranças retomarem posição. Mesmo assim, um deles conseguiu arrastar Lívia até a porta lateral. Cobriu sua boca com um pano de cheiro forte, mas ela prendeu a respiração antes que o torpor a vencesse. Viu a rua estreita, uma van escura, dentro dela, o rosto apavorado de Renata Salles. A médica estava viva, mas com as mãos amarradas. Lívia entendeu tudo num clarão. Renata fora capturada ao tentar chegar primeiro ao antídoto. A moça fingiu ceder ao desmaio, amolecendo o corpo, e o homem a soltou por um segundo para abrir a porta da van. Esse segundo bastou.
Lívia bateu o calcanhar contra o joelho dele e rolou para o lado. Raspando o braço no asfalto, Marina apareceu na esquina com um dos seguranças. Gritando seu nome, o agressor percebeu que o plano fracassava e fugiu com o motorista, deixando Renata caída dentro da van aberta. Lívia correu até ela. A médica estava pálida, mas consciente. Disse com dificuldade que o antídoto havia sido levado para o hospital, escondido como medicamento comum, e que César pretendia destruí-lo depois da reunião do Conselho da Monteiro Vita. O tempo, que até então parecia perigoso, tornou-se inimigo absoluto. Rafael participaria no dia seguinte de uma reunião decisiva do Conselho, transmitida inicialmente por vídeo. Mas ele insistira em aparecer pessoalmente para provar sua capacidade. César sabia disso. Se provocasse uma nova crise diante dos acionistas, Tomás poderia pedir afastamento imediato e assumir o controle com apoio dos demais. Renata explicou que o composto exigia uma neutralização em 2 etapas. A primeira Lívia já iniciara ao manter o corpo reagindo. A segunda dependia de uma ampola específica, guardada no setor farmacêutico do Santa Helena. No caminho de volta, Marina dirigiu como quem carregava fogo no banco traseiro. Renata, protegida por um cobertor, descreveu os detalhes do antídoto. A cor levemente âmbar, o selo azul, o nome falso usado no inventário. Lívia anotou tudo. Sentia o braço arder, mas não permitiu que a dor ocupasse espaço. Pensava em Rafael sentado na cama, tentando transformar fraqueza em autoridade. Pensava em César calculando o momento exato de derrubá-lo, e pensava na avó, que sempre dizia que salvar alguém não era arrancá-lo da morte uma vez, mas acompanhá-lo até que a vida voltasse a reconhecê-lo. No hospital, a situação já se deteriorava. Beatriz descobrira a ida ao galpão e acusava Helena de permitir uma aventura criminosa. Tomás fingia preocupação com a reputação da família, enquanto pressionava advogados a prepararem uma declaração de incapacidade temporária de Rafael. César, informado do fracasso da captura, agia com pressa disfarçada de autoridade. Ordenara uma reorganização do setor farmacêutico e a destruição de medicamentos vencidos. Marina chegou antes que a ordem fosse concluída, com advogados e testemunhas. Bloqueou a saída de qualquer caixa. Lívia entrou na farmácia como quem entra num campo minado. Encontrar a ampola exigiu mais que descrição. César havia alterado etiquetas, misturado lotes e espalhado frascos semelhantes para tornar qualquer busca discutível. Renata, mesmo debilitada, reconheceu um padrão de armazenamento usado apenas por ele. Lívia abriu gavetas, cheirou lacres, comparou tonalidades contra a luz. Um funcionário tentou retirar uma bandeja, alegando descarte autorizado, mas Álvaro apareceu no corredor e bloqueou a passagem. Dentro dela, entre ampolas comuns, estava o pequeno frasco âmbar com selo azul quase raspado. Lívia segurou-o com cuidado, sentindo que aquela gota valia mais que todos os discursos do prédio. César surgiu na porta da farmácia e percebeu que perdera a peça principal. Sua expressão, por um instante, revelou o homem inteiro. Não o médico respeitado, não o diretor elegante, mas alguém disposto a sacrificar qualquer vida para preservar a própria ascensão. Ele exigiu que entregassem o frasco, dizendo que se tratava de substância experimental sem autorização. Lívia respondeu que justamente por isso seria lacrada, periciada e usada apenas mediante consentimento do paciente e registro completo. César riu com desprezou. Disse que ela confundia coragem com direito. Renata, fraca, respondeu que ele confundira medicina com trono. A reunião do conselho, marcada para a manhã seguinte, tornou-se inevitável. Rafael insistiu em comparecer. Helena chorou de raiva. Marina argumentou até perder a voz. E Lívia permaneceu calada por mais tempo que todos esperavam. Depois examinou Rafael. Ouviu seu pulso. Observou a pele, a respiração e a sombra azulada que tentava voltar perto das unhas. Disse que ele poderia ir, mas apenas se aceitasse suas condições. Nada de discurso longo,
Nada de água sem verificação. Nada de esforço inútil para parecer invencível. A força dele, naquele dia, seria sobreviver em público. Rafael aceitou. Na manhã seguinte, vestiram-no com um terno escuro que escondia a magreza, mas não a fragilidade dos movimentos. Lívia ajudou a ajustar a manga para que o acesso médico ficasse discreto. Por um segundo, os dois ficaram próximos demais para fingir indiferença. Rafael agradeceu por ela ter voltado. Lívia respondeu que prometera. Ele disse que poucas pessoas em sua vida tratavam promessas como raízes, não como enfeites. Ela desviou o olhar, porque havia ternura demais naquela frase. E ternura podia enfraquecer defesas que ela ainda precisava manter. A sala do conselho da Monteiro Vita ficava no alto de uma torre de vidro, com vista para uma cidade que parecia pequena diante das decisões tomadas ali. Acionistas, advogados, diretores e membros da família ocupavam cadeiras longas, enquanto câmeras internas registravam tudo. A presença de Lívia causou murmúrios. Alguns a viam como heroína inconveniente, outros como ameaça à ordem natural das hierarquias. César entrou impecável, seguido por Tomás, que carregava uma pasta azul. Rafael apareceu por último, apoiado discretamente em Marina e Álvaro. O silêncio que se formou valeu mais que aplauso. Tomás iniciou a reunião com palavras de falsa dor. Disse que todos amavam Rafael, mas que a empresa não podia ser refém de instabilidade emocional, interferências externas e tratamentos não reconhecidos. Beatriz apoiou com um aceno teatral. César apresentou gráficos sobre riscos neurológicos e insinuou que Rafael talvez estivesse sob influência de substâncias administradas por Lívia. A acusação era calculada para destruir a confiança nela e enfraquecer a lucidez dele. Rafael ouviu sem interromper. Sua palidez aumentava, mas seus olhos permaneciam atentos, fixos nos homens que tentavam enterrá-lo sentado. Quando chegou sua vez, Rafael levantou-se devagar. Marina tentou impedi-lo, mas ele apenas tocou a mão dela em agradecimento. Falou pouco, como prometera. Disse que não estava ali para provar orgulho, e sim continuidade. A empresa fundada para curar não seria vendida por homens que lucravam com doença. Antes que pudesse apresentar os documentos do galpão, a crise veio. Um tremor percorreu seu braço. O ar falhou, e a sala inteira pareceu inclinar-se. César avançou com expressão de vitória disfarçada. Pediu que registrassem a incapacidade imediata do CEO. Lívia já estava ao lado de Rafael antes que César completasse a frase. Mandou afastarem a jarra de água que alguém colocara diante dele e pediu a ampola âmbar. César gritou que aquilo era absurdo, que ela não tinha autoridade. Rafael, com a voz quebrada, autorizou o procedimento diante das câmeras. Helena confirmou como familiar direta. Renata, presente como testemunha médica, explicou a natureza do antídoto e a intoxicação suspeita. Lívia usou a agulha primeiro, pressionando o ponto que mantinha a respiração aberta. Depois, administrou a dose mínima, registrada segundo cada etapa. A sala assistiu ao impossível sem conseguir nomeá-lo. Rafael, que segundos antes parecia afundar, começou a recuperar o ritmo. A cor retornou lentamente aos lábios. O tremor diminuiu. Ele respirou, uma vez, depois outra, com dor, mas com vida suficiente para encarar César. Lívia manteve a mão firme, embora por dentro tremesse com a consciência de que um erro mínimo poderia custar tudo. O silêncio dos acionistas mudou de descrença para medo. Não medo dela, mas do que sua competência revelava. Se o antídoto funcionava, então a doença não era doença. Marina aproveitou o choque e projetou os documentos recolhidos. O código de lote do galpão, as mensagens de Renata, os cancelamentos de exames, a empresa intermediária ligada ao advogado de Tomás, as ordens de descarte no setor farmacêutico. Tudo surgiu em sequência. Rafael, ainda sentado, completou com poucas frases. Não acusou por emoção. Indicou fatos, datas e relações financeiras. Tomás tentou interromper, mas um acionista antigo pediu que ele se calasse. César percebeu que a sala
antes preparada para assistir à queda de Rafael. Agora assistia à queda dele. A reação do médico foi sua última imprudência. Em vez de negar com frieza, acusou todos de ingratidão. Disse que sustentara aquele hospital, enquanto a família Monteiro brincava de filantropia, e afirmou que sem ele, Rafael já estaria morto. Havia dias. A frase escapou como confissão torta. Lívia olhou para ele e disse que talvez essa fosse a primeira verdade que pronunciava, pois Rafael realmente teria morrido se dependesse apenas dele. Renata completou que o conselho médico externo já fora acionado. Os advogados fecharam as portas. Ninguém sairia antes da chegada das autoridades. Tomás tentou destruir papéis dentro da própria pasta. Mas Marina estava preparada. As cópias já circulavam em nuvem segura e 2 auditores independentes acompanhavam a transmissão em sala separada. Beatriz, vendo o sobrinho acuado, afastou-se dele como quem nunca aprovara nada. Rafael observou o movimento com tristeza seca. Naquele mundo, lealdade comprada apodrecia rápido sob luz forte. César foi retirado por seguranças sem violência, ainda prometendo processos, vingança e ruína. Lívia não sentiu prazer. Sentiu apenas o cansaço pesado de quem segura uma porta contra a tempestade por tempo demais. Quando a sala esvaziou, Rafael permaneceu sentado, respirando com dificuldade, mas vivo diante da cidade que quase o perdera. Helena abraçou o filho com cuidado, e Marina chorou sem esconder. Lívia recolheu a agulha de prata, agora limpa, e guardou-a na caixa de madeira. Rafael chamou seu nome. Ela se aproximou, esperando uma instrução clínica, mas encontrou nos olhos dele algo mais silencioso e profundo. Ele disse que ela não salvara apenas seu corpo, salvara a verdade de ser enterrada junto com ele. Lívia respondeu que a verdade ainda teria trabalho. Na volta ao hospital, a imprensa já cercava a entrada, alimentada por vazamentos inevitáveis. A notícia de que Rafael Monteiro sobrevivera a uma crise diante do conselho e expusera uma rede de fraude avançava pela cidade como fogo em campo seco. Lívia, sentada ao lado dele na ambulância particular, observava as luzes passarem pelo vidro. Sabia que o pior perigo imediato fora vencido, mas não a consequência. Homens como César deixavam raízes, contas, cúmplices e medos. Rafael adormeceu por alguns minutos, e sua mão, sem perceber, permaneceu perto da dela. Ela não a segurou. Ainda não. Olhou para aquela mão que comandara empresas e agora reaprendia a confiar no próprio pulso. Sentiu ternura, mas também a responsabilidade de não transformar gratidão em destino apressado. O casamento anunciado pelo coração precisava nascer depois da justiça, não antes. Quando chegaram ao hospital, Rafael abriu os olhos e murmurou que, depois de tudo, queria conhecer Santa Aurora. Lívia sorriu pela primeira vez sem defesa. Disse que primeiro ele aprenderia a andar sem assustar os monitores. Depois, talvez, aprenderia a pisar na terra vermelha. A queda de César Valença não produziu silêncio imediato, mas um ruído diferente, feito de telefones vibrando, portas abrindo, advogados falando baixo e pessoas poderosas descobrindo que uma assinatura antiga podia tornar-se algema nova. O Hospital Santa Helena, antes tão orgulhoso de seus corredores brancos, parecia manchado por uma vergonha que nenhum desinfetante removeria depressa. Rafael voltou ao quarto sob vigilância médica independente. Ainda frágil, mas lúcido, Lívia permaneceu ao lado dele. Não como troféu de uma história extraordinária, e sim como guardiã do tempo que a justiça ainda precisava. As autoridades chegaram ao cair da tarde, discretas no início, inevitáveis depois. Recolheram frascos, computadores, livros de controle e depoimentos que muitos funcionários haviam guardado por medo. César tentou apresentar-se como vítima de perseguição familiar, mas sua arrogância já não encontrava plateia obediente. Quando lhe pediram a senha de arquivos internos, ele hesitou por segundos demais. Esse pequeno intervalo bastou para que todos vissem o homem por trás do jaleco. Tomás foi chamado a depor na mesma noite, e sua confiança de herdeiro injustiçado
Começou a rachar diante dos contratos assinados por procuradores ocultos. Rafael assistiu a parte das notícias pela tela do quarto, mas pediu que desligassem antes que a imprensa transformasse dor em espetáculo. Não queria alimentar a imagem do magnata traído, nem da moça milagrosa que derrotara 100 doutores. Queria nomes, provas, reparação e mudança. Helena sentou-se ao seu lado, segurando um rosário antigo, sem mover os lábios. Marina organizava documentos numa mesa improvisada, enquanto Álvaro acompanhava os sinais vitais com atenção de aluno e testemunha. Lívia observava todos eles e sentia, pela primeira vez, que a verdade começava a respirar sozinha. Nos dias seguintes, a rede escondida veio à superfície em camadas. César havia desviado pesquisas experimentais, manipulado relatórios clínicos e recebido pagamentos por intermédio de empresas abertas para desaparecer depois do crime. Tomás, afundado em dívidas, negociara a venda de partes estratégicas da Monteiro Vita a investidores que desejavam quebrar a política de acesso popular aos tratamentos. Beatriz não participara diretamente do veneno, mas emprestara influência, silêncio e desprezo a quem prometia preservar sua posição social. Quando percebeu que seria lembrada como cúmplice moral, chorou tarde demais para parecer inocente. Rafael recuperava-se lentamente, e essa lentidão ensinou-lhe coisas que nenhuma vitória empresarial lhe dera. Aprendeu que levantar um copo podia exigir humildade, que atravessar um quarto podia ser uma conquista maior que fechar um contrato, que depender de outros não diminuía sua autoridade quando essa dependência vinha acompanhada de confiança. Lívia aplicava a agulha em horários precisos, ajustava repousos, orientava a alimentação e recusava elogios exagerados. Quando algum médico tentava chamá-la de fenômeno, ela respondia que fenômeno era o corpo humano, resistindo, desde que ninguém o traísse em nome da vaidade. A relação entre eles crescia em espaços discretos. Não havia declarações apressadas, nem promessas feitas sob febre. Rafael perguntava sobre Santa Aurora, sobre a avó de Lívia, sobre as plantas que ela conhecia pelo cheiro antes de conhecer pelos livros. Lívia falava pouco, mas suas palavras abriam paisagens dentro do quarto. Contava da terra vermelha depois da chuva, do silêncio das madrugadas, das mulheres que curavam vizinhos sem cobrar mais que respeito. Rafael ouvia com uma atenção que não tentava possuir aquele mundo, apenas merecer entrar nele um dia. Certa tarde, quando já conseguia caminhar com apoio pelo corredor privativo, Rafael encontrou Lívia junto à janela, olhando a cidade como quem avalia uma partida difícil. Perguntou se ela planejava ir embora assim que o tratamento terminasse. A pergunta saiu calma, mas carregava medo. Lívia não respondeu de imediato. Disse que salvar alguém não dava ao salvo o direito de prender a mão que o puxou. Rafael aceitou a verdade sem se defender. Disse que não queria prendê-la, apenas entender se havia um caminho honesto para caminhar ao lado dela. Essa resposta desarmou Lívia mais que qualquer súplica teria feito. Ela estava preparada para a gratidão excessiva. Presentes, mansões e convites revestidos de poder. Não estava preparada para a paciência. Rafael não prometeu mundos impossíveis, nem disse que ela mudara sua vida como quem transforma a mulher em remédio. Disse que a admirava antes de desejá-la e que desejá-la sem respeitar sua liberdade seria repetir, em outra forma, a mesma arrogância que quase o matara. Lívia sentiu os olhos arderem, mas manteve a voz firme. Respeito, disse ela, também precisa de tempo para provar raízes. O primeiro ato público de Rafael após deixar o hospital não foi uma festa, mas uma reunião aberta com funcionários da Monteiro Vita. Entrou no auditório mais magro, apoiado numa bengala simples, e foi recebido por aplausos que misturavam culpa, alívio e esperança. Lívia ficou no fundo, recusando a cadeira reservada na primeira fila. Rafael anunciou auditoria completa, proteção para denunciantes, afastamento de diretores envolvidos e criação de um conselho independente de ética médica. Disse que uma empresa nascida para curar não podia tratar pacientes pobres como números, nem médicos honestos como obstáculos.
Marina assumiu a coordenação da reforma interna, com autoridade que ninguém ousou contestar. Álvaro foi convidado a integrar um programa de residência baseado em transparência clínica, não em obediência cega. Renata Salles recebeu pedido público de desculpas e aceitou voltar. Mas impôs condições severas. Queria acesso livre a exames, proteção formal contra retaliações e revisão de todos os casos tratados sob supervisão de César. Rafael aceitou cada ponto. Quando alguém comentou que aquilo custaria caro, ele respondeu que o preço da mentira já havia sido cobrado em sangue. César foi julgado meses depois, não apenas pelos crimes contra Rafael, mas por fraudes que atingiram pacientes sem sobrenome famoso. Alguns sobreviveram com sequelas leves. Outros haviam perdido anos de saúde acreditando em diagnósticos distorcidos por interesses comerciais. Lívia compareceu a uma audiência como testemunha técnica assistente, usando vestido simples e trança baixa. O advogado de César tentou ridicularizar sua formação, mas ela respondeu com datas, sintomas, laudos e coerência. O juiz ouviu em silêncio. Na saída, uma mulher humilde abraçou Lívia e disse que, pela primeira vez, seu marido falecido não parecia invisível. Tomás tentou negociar redução de pena oferecendo nomes maiores, e assim confirmou a extensão da corrupção que fingia lamentar. Beatriz retirou-se para uma casa distante, cercada de móveis caros e visitas raras. Helena não a odiou, mas deixou de protegê-la das consequências sociais de suas escolhas. A família Monteiro encolheu em número e cresceu em verdade. Rafael sofreu com essa perda, pois traição de parente corta em lugares que processo algum alcança. Lívia não tentou consolar com frases bonitas. Apenas sentou-se ao lado dele uma noite inteira, permitindo que o silêncio fizesse seu trabalho. Quando o tratamento terminou, Lívia voltou para Santa Aurora. A decisão feriu Rafael, mas ele não a contestou. Foi ele quem providenciou transporte simples, sem imprensa, sem flores exageradas, sem seguranças chamativos. Antes da partida, entregou-lhe apenas um caderno encapado em couro claro. Dentro, havia páginas em branco e uma dedicatória curta, dizendo que algumas sabedorias mereciam ser escritas com a própria mão, não apropriadas por laboratórios. Lívia guardou o presente contra o peito. Pela primeira vez, tocou a mão dele por vontade, não por cuidado médico, e prometeu escrever quando tivesse algo verdadeiro a dizer. Santa Aurora recebeu Lívia com curiosidade, orgulho e desconfiança afetuosa. Na pequena casa cercada de bananeiras, a ausência da avó parecia sentada em cada cadeira, mas não como tristeza pura. Era presença. Lívia abriu janelas, organizou ervas, atendeu vizinhos e tentou retomar a vida que conhecia. Contudo, havia agora um espaço novo dentro dela, não preenchido por riqueza ou fama, mas pela lembrança de um homem que aprendera a pedir sem ordenar. As cartas de Rafael chegavam semanalmente, escritas à mão, falando de fisioterapia, reformas, erros corrigidos e saudades contidas. Ele não apareceu sem avisar. Esperou 3 meses, até conseguir caminhar sem bengala por mais de 1 hora e até que sua presença em Santa Aurora não parecesse gesto teatral. Chegou numa tarde de céu pesado, usando camisa clara, sapatos já sujos pela estrada e expressão nervosa que divertiu as crianças da vila. Lívia o viu do portão e sentiu o coração bater, como se ainda estivesse diante de monitores. Rafael não trouxe fotógrafos. Trouxe Helena, Marina e uma muda de ipê amarelo para plantar no quintal, em homenagem à avó de Lívia. A visita mudou a vila por alguns dias, mas Rafael comportou-se como hóspede, não como dono de destino. Comeu na mesa estreita, ouviu histórias dos vizinhos, ajudou a carregar sacos de terra e aceitou ser corrigido quando segurou a enxada do modo errado. Lívia observava tudo com cautela, esperando o momento em que o homem acostumado a torres de vidro se cansaria da poeira. Esse momento não veio. Ao contrário, Rafael parecia mais inteiro ali, sob o céu aberto, do que em qualquer fotografia oficial de sua antiga vida. Na noite anterior à partida, ele pediu a Lívia que caminhasse com ele até o riacho.
A lua aparecia entre nuvens, e os sapos cantavam como se zombassem da solenidade humana. Rafael parou junto à margem e disse que não vinha pedir pagamento pela vida salva, nem transformar gratidão em casamento. Disse que a amava porque ela o enfrentara quando ele precisava ser salvo, mas também porque o deixara ir quando precisava escolher. Tirou do bolso um anel simples, de ouro fosco, sem pedra grande. Perguntou se ela aceitaria construir uma vida onde nenhum dos dois fosse propriedade do outro. Lívia olhou para o anel, depois para as mãos dele. Eram mãos ainda marcadas por internações. Ma firma, pensou na avó, em César, em Helena, nos pacientes invisíveis. Nas noites em que duvidara de si mesma, enquanto a cidade a chamava de milagre ou ameaça, pensou também que amor não era abandonar raízes, mas permitir que outra árvore crescesse perto sem sufocá-las. Ela respondeu que aceitaria, com uma condição. Santa Aurora não seria lembrança decorativa na vida deles. Rafael sorriu, emocionado, e disse que já esperava uma condição mais difícil. O casamento aconteceu 6 meses depois, no mesmo quintal onde o ipê começava a brotar. Não houve luxo inútil. Embora pessoas importantes tivessem oferecido salões, capas de revista e cerimônias transmitidas, Helena chorou desde cedo. Marina organizou tudo com eficiência carinhosa. Álvaro e Renata vieram com uma equipe de médicos jovens que tratavam Lívia como mestra, não como curiosidade. Rafael esperou sob uma árvore, usando terno claro e olhar sereno. Quando Lívia apareceu, simples e luminosa. Ninguém falou da moça do campo como se o campo fosse limite. Ali era a origem. Durante a cerimônia, Rafael não prometeu protegê-la de todas as tempestades, porque ambos sabiam que essa promessa seria vaidosa. Prometeu escutá-la antes de decidir. Respeitar sua ciência, mesmo quando o mundo exigisse diplomas mais brilhantes, e nunca permitir que o poder transformasse cuidado em mercadoria sem alma. Lívia prometeu lembrá-lo de respirar quando a raiva corresse mais depressa que a justiça. Caminhar ao lado dele sem baixar a cabeça e preservar a verdade, mesmo quando ela custasse conforto. Ao se beijarem, não houve sensação de conto impossível, mas de caminho conquistado. Depois do casamento, dividiram a vida entre São Veríssimo e Santa Aurora. A Monteiro Vita financiou clínicas móveis para comunidades distantes, sempre com equipes formadas por médicos, enfermeiros e conhecedores tradicionais, respeitados em pé de igualdade. Lívia recusou cargos decorativos, mas aceitou dirigir um instituto de pesquisa dedicado a integrar observação clínica, saber popular e rigor científico. Rafael fez questão de que cada descoberta tivesse autoria preservada e acesso justo. Muitos ainda duvidavam dela, por hábito ou orgulho. Mas agora, a dúvida precisava enfrentar resultados. Testemunhas e uma mulher que jamais pedia licença para ser competente. Anos depois, quando o ipê plantado por Rafael floresceu pela primeira vez, Lívia encontrou o marido sentado no quintal, lendo o caderno que ela enfim preenchera. Não era livro de milagres, mas de casos, erros, métodos, limites e nomes de pessoas que haviam ensinado algo ao serem cuidadas. Rafael fechou as páginas com reverência. Disse que 100 médicos não tinham falhado por serem médicos, mas porque alguns homens haviam impedido que a medicina fosse honesta. Lívia concordou. A agulha salvara uma vida, mas a coragem de muitos salvara o sentido da cura. Naquela tarde, crianças corriam entre as árvores. Helena ria na varanda com Marina, e Renata discutia com Álvaro sobre protocolos de uma nova clínica rural. Rafael segurou a mão de Lívia sem urgência, como quem já não teme perder o que aprendeu a respeitar. Ela encostou a cabeça em seu ombro e viu, na terra vermelha, as marcas de tantos passos difíceis. A cidade tentara comprá-la, humilhá-la e transformá-la em lenda. O amor, porém, lhe dera algo mais raro, um lugar onde sua força não precisava ser explicada para ser reconhecida.